Olá, hoje o programa Código de Honra, programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, conta com a presença do ilustre presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Paulo Dimas Belli Mascaretti. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, doutor Fabiano. Prazer em estar aqui consigo, viu? O prazer é todo nosso em recebê-lo hoje e nós gostaríamos muito, doutor Paulo, de saber um pouco mais sobre a sua história como desembargador e o que o senhor pretende agora à frente de um dos maiores tribunais de justiça do mundo. Então, eu atualmente como desembargador, na presença do tribunal, posso dizer que minha trajetória foi marcada com uma carreira de qualquer magistrado. Estive nas comarcas do interior, estive depois aqui na comarca da capital 11 anos no Fórum João Mendes, e uma experiência que a gente acabou acumulando na área civil. Depois acabei indo para juiz substituto de segundo grau, enveredando para o direito público, né? E depois ainda voltei a ter uma experiência nas câmaras de direito privado e acabei depois como titular na 8ª Câmara de Direito Público. Lá já estou há mais de 10 anos. E nesse período acabei sendo eleito para o órgão especial, né? Fui reconduzido depois para um segundo mandato e disputei as 2 últimas eleições para a presidência do Tribunal de Justiça e agora acabei sendo eleito para esse biênio 2016-2017. Então é um desafio grande, né? Estamos participando aqui de uma gestão que deve ser uma gestão participativa, nós queremos fazer uma gestão transparente, né? E lembrando que eu tive também, durante muito tempo, participando de atividades institucionais na APAMAGES. Fui secretário, tesoureiro, fui conselheiro, 3 vezes vice-presidente e depois presidente da nossa associação APAMAGES. Muito interessante, então vemos que o senhor tem toda a experiência para assumir esse cargo, obviamente, e eu gostaria de saber quais são as suas pretensões e metas, né? Quais são as metas para esses próximos 2 anos? Olha, a meta fundamental que eu tenho colocado sempre é melhorar, aprimorar o serviço judiciário, né? Então acho que a população de São Paulo cobra com razão, né, um serviço judiciário mais ágil, mais célere, um serviço judiciário eficiente, e nós aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, por conta do gigantismo, infelizmente não podemos dar a resposta mais rápida à prestação jurisdicional. Então, nós temos aí estudado várias possibilidades para avançarmos, né? Investimento maior a continuar em tecnologia. Hoje nós já temos o processo 100% digital, ou seja, qualquer nova ação já é apresentada no formato digital. Isso vai trazer um ganho em termos de agilidade, né? E nós vamos procurar, então, implementar esse trabalho, fazer a manutenção, os aprimoramentos que são necessários na tecnologia de informação. E outra coisa é valorizar os recursos humanos que nós temos. Nós precisamos manter uma política de valorização dos nossos servidores, dar a estrutura adequada de trabalho para esses servidores e também para os magistrados em 1º e 2º grau. Há uma tendência, inclusive a partir de postura do CNJ, de priorizarmos o 1º grau, porque o 1º grau está espalhado aí hoje em 313 comarcas no estado, né? E nós precisamos aí atender uma estrutura mínima para esses juízes que estão na ponta, na trincheira, como nós dizemos, né? Atendendo as demandas e a sociedade em primeiro lugar. Então nós vamos trabalhar para dar uma melhor estrutura nas comarcas, fazer com que os juízes tenham também uma assessoria adequada para agilizar a sua prestação jurisdicional, melhorar a sua produtividade. Então nós temos várias metas, vários caminhos para percorrer, mas a grande meta nossa é melhorar o serviço judiciário, aprimorar nossas parcerias com a OAB, com o Ministério Público e com o CNJ, para a gente poder realmente fazer um trabalho diferenciado. A tecnologia eu vejo então que é um desafio e provavelmente haverá algum tipo de reciclagem, treinamento, inclusive dos próprios servidores? Isso, nós temos como meta, né, procurar fazer com que os servidores, os juízes, consigam extrair a máxima funcionalidade do nosso sistema. Nós temos um sistema de informatização que nós chamamos de SAGE, né, que é conhecido inclusive dos advogados e todos os operadores do direito, mas nós temos que, em primeiro lugar, aprimorar esse sistema, né, porque esse sistema atende hoje 53 mil pontos no estado, né? Então nós temos 53 mil máquinas funcionando, né? Temos um data center aqui que tem aí uma
projeção espetacular, com uma estrutura de pessoal qualificado bastante positiva, mas nós temos que investir agora num outro data center, né, para, com certeza, aí temos uma maior qualificação do nosso trabalho, maior segurança no nosso trabalho de tecnologia de informação, e temos que fazer o que você mencionou de qualificação, né? Então nós vamos fazer uma colocação aí em cada região administrativa. Nós temos 10 regiões administrativas no estado, né? E nós chamamos de RAJs, regiões administrativas judiciárias, que são locais onde são aglutinadas várias comarcas, né? Sob a direção de um magistrado, que é o coordenador, e ali nós vamos desenvolver várias ações, tanto na área judicial como na área administrativa, para descentralizar um pouco aqui do Tribunal de Justiça várias questões como concursos, compras, depois também a própria parte de treinamento de servidores, de qualificação, né? Nós temos uma escola hoje judicial de servidores que funciona muito bem, e a nossa ideia é fazer com que em cada RAJ, né, que são nessas 10 regiões, nós tenhamos lá cursos para diretores de serviço, para os servidores em geral, para que eles se aprimorem, né, para que eles possam extrair, como eu disse, a maior funcionalidade do sistema, e que isso possa repercutir numa agilidade na prestação jurisdicional, diminuindo inclusive a necessidade de contratar mais servidores, né? Hoje, com as restrições orçamentárias, nós temos dificuldade de contratar mais servidores e até recrutar mais juízes. Então nós temos que procurar o quê? Extrair o máximo proveito do quadro que nós temos. E o proveito maior nós vamos extrair dando estrutura de trabalho e qualificação para esse quadro de pessoal. E provavelmente haverá mais tempo, talvez, dos juízes para julgar mais, ou para um estudo melhor do processo, o senhor acredita? O que hoje eu sempre coloco é o seguinte: nós temos trabalhado agilidade no sistema, né, de o processo ter uma tramitação mais rápida, tanto em primeiro como em segundo grau, mas nós temos que pensar que depois, ao final, na ponta, na tela do computador, nós vamos ter alguém, um juiz, para receber todos aqueles feitos, né, todos aqueles processos, ter que fazer a leitura desses feitos para dar depois uma solução justa, né? Eu digo que, isso eu coloco sempre, que o juiz é um grande leitor, né, porque ele cada dia praticamente lê 2, 3 livros para poder depois produzir as suas decisões, e é um grande escritor, porque ele escreve às vezes 50, 60, 70 laudas por dia, né, produzindo decisões diante daqueles inúmeros feitos que ele recebe para julgamento. Então, o que nós temos que dar para o juiz? Uma estrutura mais qualificada, assessores para fazer as pesquisas, minutas, né, auxiliar na digitação, no encaminhamento depois dos processos para o sistema, né? Então, nós temos que justamente procurar dar agilidade no processamento, mas também depois permitir que o juiz tenha mais produtividade, mas sem perder a qualidade, né? Eu digo que nós não podemos julgar pela capa, nós temos que analisar o conteúdo do processo e procurar dar uma solução adequada, uma solução justa, né, respondendo às alegações das partes. O senhor mencionou no início da nossa conversa que a gestão seria uma gestão participativa. O que seria uma gestão participativa para o senhor? Uma gestão participativa seria no sentido de nós estamos mantendo diálogo permanente com os magistrados, com os servidores, né? Nossa ideia é fazer uma visita da presidência com as assessorias em cada região administrativa, identificar os seus problemas, as prioridades de cada região, né? Procurar levar soluções, né? Procurar de alguma maneira dar em cada lugar uma prestação de serviços, de apoio, né, que seja necessária para que aquela região tenha, né, um ganho de produtividade, de eficiência, né? Então, nós vamos procurar manter esse diálogo permanente. Por outro lado, manter também uma interlocução permanente com os outros poderes, com o Legislativo, com o Executivo, né? Nós temos projetos de interesse da magistratura tramitando na Assembleia, tramitando no Congresso Nacional, e eu vou estar em contato permanente com os parlamentares. Por outro lado, nós temos demandas com o Executivo, na questão orçamentária, na questão de planejamento, né? Então, nós vamos também permanentemente manter contato com o Executivo estadual, com o Executivo municipal, né? Porque nós temos também parcerias nas comarcas com as prefeituras, né? Para termos lá também uma agilidade na prestação jurisdicional, tendo em vista as peculiaridades
de cada localidade. Então nós temos aí que fazer um trabalho de interlocução permanente, né? E também interlocução com a OAB, né? com o IASP, com a Associação dos Advogados, enfim, com a Defensoria Pública, porque eu acho que nós também temos que fazer um trabalho em que, por exemplo, a OAB, eu estive agora, semana passada, visitando o nosso presidente Marcos da Costa, estivemos lá com o Dr. Zé Horácio, e qual que é a nossa intenção? É que também a OAB, como parceiro, nos aponte os problemas, as dificuldades que os advogados estão sentindo no funcionamento da máquina judiciária e nós possamos encontrar juntos soluções, mecanismos para que a gente possa extrair o máximo proveito da nossa estrutura. Eu consigo extrair, então, o fato de que o tribunal estará aberto para essas parcerias todas, para essas entidades. Com certeza. Inclusive aberta até para dialogar permanentemente, por exemplo, com as entidades representativas dos nossos servidores. Nós fizemos a semana passada uma reunião com as 28 entidades representativas de servidores, né, justamente estabelecendo esse diálogo, falando sobre condições de trabalho, sobre direitos funcionais, né, sobre as perspectivas de agilizarmos, né, a prestação jurisdicional. Então nós temos que ter, em primeiro lugar, como eu sempre digo, uma motivação adicional de todos aqueles que estão envolvidos no sistema para que a gente possa vencer os desafios. Os desafios são inúmeros, né? São Paulo, aqui, o Tribunal de Justiça nosso, tramitam 20 milhões de processos no primeiro grau, 700 mil feitos tramitam em segundo grau, né? Temos aí, em primeiro grau, mais de 2.100 juízes atuando. No segundo grau, mais de 440 juízes trabalhando, né? Então é uma estrutura gigantesca, 700 prédios, né? O número de servidores chega a 45 mil. Temos mais 15 mil pessoas terceirizadas também trabalhando. Então, é uma máquina gigantesca que precisa primeiro de planejamento, boa gestão, né, e contribuição de todos os atores do processo para que a gente possa ter um ganho aí de agilidade e de eficiência. Acredito, então, que haverá uma valorização maior do Poder Judiciário, inclusive, na sua gestão. Eu acho que sim. A valorização que a gente pretende é que o nosso judiciário seja reconhecido como um órgão diferenciado, um órgão preocupado com as questões de repercussão social, né? Um tribunal que esteja preocupado em dar uma resposta mais rápida, mais adequada, né, às pretensões que são apresentadas diariamente na área civil, na área criminal, né? O que a gente sempre coloca também é que o nosso judiciário ele é incumbido aí do exame de inúmeras questões que são de interesse muito próximo da cidadania, né? Então eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas valorizam ou repercutem mais, né, questões como essas agora, a Operação Lava Jato, o processo do mensalão, mas aqui no nosso tribunal local nós temos aí diariamente questões de interesse direto do cidadão, né? Nós temos, só para dizer na área que é muito sensível hoje da repressão à corrupção, nós temos aqui milhares de ações penais tramitando em razão de crimes contra a administração pública, né? E depois temos aí também na área civil inúmeras ações de improbidade administrativa, são aquelas ações movidas contra agentes públicos por má-fé, desonestidade, malversação de recursos públicos. Então essas ações também nós temos em grande quantidade por todas as comarcas do estado. Então nós temos trabalhado aí também nessa questão do combate aos malfeitos de agentes públicos e, por outro lado, uma outra gama de atribuições também de grande repercussão, como todo o trabalho para reprimir a criminalidade violenta, né, que nós temos aqui que trabalhar na repressão às organizações criminosas, né? Por outro lado, a proteção da infância e da juventude, o trabalho na área da justiça eleitoral. Na área civil nós temos aí, né, a proteção da família, proteção do consumidor, proteção da livre iniciativa. Então nós temos aí, na verdade, uma gama enorme de atribuições que dizem respeito ao interesse direto do cidadão. E penso eu, que nós precisamos comunicar melhor essas ações, esse trabalho que é desenvolvido, né, porque é preciso a gente também fazer uma função de valorização da justiça estadual, né? A justiça estadual é o que eu digo sempre, um dos pilares do federalismo, é um dos esteios do Pacto Federativo,
nós temos que valorizar a justiça local, que é a justiça que vai atender diretamente o cidadão lá na sua cidade, né? E isso vai ter, evidentemente, uma grande repercussão social. Para administrar algo desta magnitude, como o senhor pretende atuar? Com uma inovação, com criatividade, qual que é a forma como o senhor vai gerir tudo isso? Eu acho que aqui hoje nós temos que trabalhar com planejamento, né? Nós temos um planejamento estratégico que foi aprovado agora em 2015, em junho, para valer até 2020. São metas, né, que são previstas para, eventualmente, conseguirmos implementá-las em todos os setores de recursos humanos, de tecnologia, né, no setor de sustentabilidade, de acessibilidade. Então, nós temos várias metas, vários objetivos dentro do planejamento estratégico que podem ser revistos, podem ser aprimorados, podem ser ampliados, né? Então, isso é também uma inovação importante. Hoje, nós trabalhamos na Justiça com planejamento, né? E também com outros mecanismos, né? Nós estamos aí procurando difundir uma unidade de gerenciamento de projetos novos para justamente buscar com criatividade outros mecanismos para aprimoramento do nosso judiciário, né? Também temos uma unidade de controle interno que faz uma ampla fiscalização do direcionamento dos recursos do tribunal. Então, nós temos mecanismos, secretarias eficientes, 12 secretarias trabalhando nas diversas áreas para que a gente possa ter uma administração também eficiente. Quais o senhor acha que vão ser as suas maiores dificuldades nesse biênio? Ou seriam os pontos mais complicados de se resolver? Olha, a grande dificuldade é que com pouco dinheiro a gente tem que procurar mais criatividade, né? Infelizmente, nós estamos passando por uma crise econômica gigantesca, né, em todo o país. Na verdade, isso se espraia aí por todo o mundo, né, de modo geral. E aqui no estado de São Paulo, evidentemente, também os recursos vão ser escassos, né, nesse biênio. Nós vamos ter que procurar gerenciar melhor esses recursos, né, extrair deles o melhor proveito e fazer com que depois a gente tenha mais para frente uma recuperação, né, paulatina de orçamento. Mas eu acho que o grande desafio hoje é fazer mais com o mesmo, né? Com o mesmo orçamento que nós tínhamos quase que no exercício anterior. Nós vamos ter que usar nesse exercício e procurar avançar de alguma maneira, né? Gerindo, como eu disse, melhor também nossas receitas, o nosso fundo de despesa e buscando melhor aproveitamento desses recursos, principalmente dos recursos humanos. Ao final da sua gestão, o que o deixaria realizado por ter feito? Olha, o final da minha gestão ficaria realizado se nós verificarmos que nós vamos ter um ganho de agilidade na prestação jurisdicional, né? Acho que nossa atividade fim é essa, né? Fazer com que a prestação jurisdicional chegue ao jurisdicionado de uma forma célere, de uma forma eficiente e que tenha efetividade, né? Não adianta lá no processo ficar tramitando 20 anos e ao final, né, a decisão judicial não ter nenhuma efetividade. Então, nossa ideia é dar efetividade à decisão judicial, né? E hoje nós já temos até, posso dizer, números mais expressivos, graças aos esforços aí dos juízes, dos servidores, né? Nós já temos muitos processos que entram em primeiro grau, em segundo grau e são julgados rapidamente, né? No Tribunal de Justiça mesmo, em muitas câmaras, vários recursos são apresentados e cerca de 1 mês, 2 meses depois já estão sendo julgados, né? Então, nós temos, com certeza, como meta, melhorar o serviço. Todos os recursos, todo o esforço vai ser desenhado para isso. Então, ao final, se nós conseguirmos, no final desse exercício, avançar nessa produtividade, no final do próximo exercício também conseguimos ter um ganho de produtividade, eu acho que toda a comunidade jurídica vai ficar extremamente satisfeita. O Dr. José Renato Nalini, em entrevista anterior, mencionou muito a conciliação como ajuda na agilização do processo. Como o senhor vê a conciliação? A conciliação é um mecanismo eficiente. Nós temos aí, logicamente, no âmbito dos juizados especiais, né, logo no limiar do procedimento, uma audiência de conciliação, né, onde nós temos lá pessoas que procuram aproximar as partes, fazer com que elas consigam encontrar por si só uma solução para aquele litígio,
Por outro lado, nós temos os CEJUSCs, né, que são centros de resolução de conflitos por esses meios alternativos, já hoje em 145 comarcas do estado, e vamos colocar ainda esses centros em outros lugares, que é inclusive um centro que permite que as partes, mesmo antes da instauração de um processo, compareçam, né, a esse local, né, que é fiscalizado pelo judiciário, e lá consigam resolver consensualmente as suas pendências, né? Então nós vamos continuar aprimorando esse sistema de técnicas alternativas de solução de conflitos. O novo Código de Processo Civil, que entra em vigor agora no dia 17 de março, já traz no procedimento comum, usual, nas varas que nós temos, o que nós chamamos de ordinárias, para fazer uma contraposição ao juizado especial, no novo Código de Processo Civil, também nas varas, nós vamos ter como primeiro ato, nos casos que comportam conciliação e mediação, uma audiência para essa finalidade, né? Então, alguém vai entrar com um novo processo a partir de março, o primeiro ato do juiz, se a causa permitir, né, conciliação e mediação, é designar uma audiência para que as partes venham e se coloquem numa posição que possam consensualmente solucionar aquele conflito. Só não vai se realizar essa audiência, de acordo com a disciplina do novo Código, se ambas as partes expressamente disserem que não tem interesse nessa autocomposição da lide. Nos demais casos, o juiz vai marcar uma audiência, isso vai, com certeza, permitir que antes mesmo do réu apresentar uma contestação no processo civil, a gente possa ter uma perspectiva de conciliação e mediação. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que atende até ao interesse dos nossos telespectadores, é um pouco da carreira. Como magistrado, agora como desembargador e como presidente do Tribunal de Justiça, o que você recomenda para aquele aluno que está estudando direito agora, que tem aquela ambição de ser juiz e seguir essa carreira? Olha, a primeira coisa, o que hoje eu até comentava com os novos juízes que estavam escolhendo as suas comarcas, vão tomar posse agora em 1º de março de 2016, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ter uma vocação, né? Ter uma perspectiva de ter um grande amor à causa da justiça, né? Então vir compromissada com, em primeiro lugar, com o interesse público, né? Então a pessoa, a partir daí, definida aquela vocação, aquela vontade de servir, né? Ela tem que, logicamente, estudar, se familiarizar com os procedimentos, né? Hoje, para fazer um concurso para magistrado, para promotor, precisa de 3 anos, né, de atividade jurídica depois da colação de grau, né? Então a pessoa tem que se aprimorando, ler muito, ter sensibilidade, eu acho que é muito importante sensibilidade, humanismo, bom senso, né? Então acho que a pessoa tem que desenvolver essas qualidades, né? Amor à causa da justiça, sensibilidade, comprometimento, né? Ter uma pessoa que está desprendida de certos conflitos internos ou coisa parecida, vir disposta, né, a se dedicar a uma carreira, né, e com isso a pessoa com bom senso, com espírito público, com certeza vai conseguir iniciar a carreira e depois atingir o ápice da carreira, né, desenvolvendo com certeza as suas habilidades. Nós estamos já encerrando o nosso programa e eu gostaria de saber o que o senhor gostaria de falar a todos os telespectadores. Olha, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que, apesar de todas as dificuldades que nós temos, a gente quer passar para a pessoa que precisa da justiça, que deve confiar nela, né? Que a justiça, o nosso judiciário, pelo menos aqui em São Paulo, quer ser transparente, e é transparente, né? Eu acho que o nosso site divulga diariamente todas as informações, todos os processos têm o seu andamento registrado hoje eletronicamente, qualquer pessoa pode acessar os processos, né, e verificar o andamento. Eu acho que até isso é uma coisa, eu sempre coloco, quem tem um processo em juízo deve permanentemente fiscalizar o seu andamento para acompanhar o trabalho do advogado, para verificar às vezes a possibilidade de, em algum momento, propor uma solução consensual do conflito, né? Na área criminal saber direitinho quais são, né, as perspectivas da finalização do processo, o que pode advir ali como consequência. Então, eu acho que o que a gente tem procurado fazer é que a pessoa conheça melhor a sua justiça, né, principalmente a justiça local, né,
porque os acessos hoje a elas são múltiplos, né? E a confiança na justiça virá a partir do momento que ela identificar que há transparência, há a possibilidade de ter um acesso pulverizado nas mais diversas regiões do Estado, né? E a gente quer procurar, como eu disse, né, cada vez mais fazer um trabalho de agilização, porque a grande queixa, né, o grande reclamo é com relação à morosidade. Uma morosidade que existe, como eu disse, por conta do gigantismo da nossa justiça, pelo menos aqui em São Paulo, mas que nós vamos procurar trabalhar com todo o afinco para que isso seja mitigado. Bom, nós lhe desejamos boa sorte na sua gestão. Esperamos que você tenha muito êxito e tenha um sucesso absoluto, porque isso gerará ganho para todos nós. Agradeço muitíssimo a participação no programa, em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa para nossos telespectadores, eu só queria agradecer, né, a atenção e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, porque eu acho que é importante, qualquer administrador tem a obrigação de vir a público prestar contas, né, do que está fazendo, né, do que pretende fazer também, e a gente pretende, ao longo do exercício, divulgar nossas ações, as nossas propostas, né, e sempre está aberto, né? Nós temos lá um canal no site, Fale com o Presidente, né? Sempre tem aí a possibilidade das pessoas se comunicarem com o Judiciário, né? Então acho que o que eu quero dizer é que nós estamos sempre abertos, inclusive para a OAB, para o Instituto dos Advogados, para receber sugestões, críticas e trabalharmos juntos para nós melhorarmos a nossa justiça. Muito obrigada, então. Obrigado, eu que agradeço.